para agradecermos a Ele pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Querido, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que já há alguns dias o Senhor tem ministrado ao meu espírito, ao meu coração. Palavra essa que eu quero inclusive quebrar alguns mitos quando se fala sobre determinados assuntos no meio do contexto da igreja. As pessoas elas fecham muitas vezes em conceitos muito simplórios referente a Deus, a sua palavra. Mas a palavra de Deus ela é uma fonte tremenda, inesgotável, do qual nós podemos aprender. É um rio que nós podemos entrar nesse rio e não ficarmos satisfeitos apenas com as águas nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, na altura do nosso peito, mas podemos mergulhar, nadar nessa palavra. E eu quero falar hoje, o tema da palavra hoje é sobre a chave para prosperar. Amém? Antes de mais nada, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler esse texto, vamos deixar ele de stand-by e durante a palavra você vai entender o motivo desse texto. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto de Paulo está dizendo que nós temos que agradecer por algumas coisas, querido. Só pelas coisas boas? Mas em tudo, bom, ruim, satisfatório, não satisfatório, superou nossas expectativas ou ficou aquém das nossas expectativas, tudo há um motivo de agradecimento, de gratidão. E uma das coisas que nós precisamos aprendermos a alcançarmos e agradecermos diante de Deus é justamente quando nós falamos na Bíblia sobre prosperidade. Antes de mais nada, deixa eu logo dissolver aí um primeiro mito. Quando muitas pessoas ouvem assim, prosperidade, o pastor vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre riqueza e vai tirar oferta no final. Não, querido, se o seu pensamento é tão tacanho nessa forma, infelizmente é porque você não conhece a palavra de Deus. Mas eu pretendo hoje aqui, se o Espírito Santo quiser e nos impulsionar tal, trazer uma amplitude nesse entendimento para todos nós. Antes de mais nada, prosperar não é simplesmente falar de riquezas materiais, mas prosperar no contexto bíblico é você ser ampliado. Presta atenção para cá, querido. É você ser ampliado, crescer em todos os aspectos da sua vida. E isso nós podemos olhar na prática do dia a dia. Você acredita que uma pessoa extremamente rica, mas que vive o tempo todo em depressão, é próspera? Não, não é. Não é. Uma pessoa pode ter sua estabilidade financeira, mas muitas vezes não tem. Vive em solidão. Não tem família, não tem relacionamento, não tem nada. Então ela não prosperou. Ela enriqueceu, ela não prosperou. Porque no contexto bíblico, prosperidade é quando você começa a ampliar, crescer em todas as áreas da sua vida. Além da área financeira, especialmente na sua área emocional, espiritual, de relacionamentos, de realizações, conquistas, sonhos e assim sucessivamente. Aí você pode dizer que você entrou numa rota de prosperidade, porque esse é o contexto da palavra de Deus para as nossas vidas. Para que você tenha uma vida de prosperidade, Deus não proporciona, preste bem atenção nisso, tudo de uma só vez para você. Prosperidade sempre será algo na nossa vida crescente. Então vamos pensar na vida como um grande círculo. Pense numa pizza, né? Aí tem que dizer, glória, vai terminar o culto, já vamos para a pizzaria. Mas, vamos lá. Normalmente uma pizza grande se divide em 8 fatias. Vamos pensar que você tem pelo menos 8 áreas de atuação na sua vida. Você chega numa pizzaria e alguém diz para você assim, olha, tal pizzaria é gostosa, é maravilhosa, vai lá.
Aí essa pessoa chega, você faz o seu pedido, aí vem as 8 fatias, e uma das fatias não vem recheio, não vem queijo, não vem nada, só vem a massa. Você dá 10 para essa pizza que chegou na sua mesa? Você não quer nem pagar. Ei, o que é isso aqui? Pode trocar, não quero isso, não foi isso que eu pedi e tudo mais. Para uns que são mais observadores, é capaz até de olhar e dizer assim, por que aqui de um lado da pizza tem mais recheio, do outro não tem? Então pense da mesma forma nas áreas das nossas vidas. O que adianta algumas áreas da nossa vida estar lá alta, cheia, bonita, frondosa, e outras estar seca, na massa? Será complicado. Se você com algo material se indigna, se incomoda, nós precisamos começar a nos indignar também com o que diz respeito às nossas vidas. Não no sentido de entrar em paranoia, mas no sentido de buscarmos nivelamento, crescimento nessas áreas para chegarmos a uma só denominador. Por isso é que Deus ele proporciona que as áreas da nossa vida ela prosperem de forma aumentativa, sempre crescendo, sempre crescendo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos sempre estar continuamente sendo abundante no Senhor, ou seja, abundando, crescendo, transbordando, cada vez mais. Por quê? Porque a mente humana, querido, ela é muito limitada desde o pecado, quando entrou no Éden, a vida do homem. E se Deus revelasse tudo de uma só vez para o homem ficaria assombrado. Como assim? É só ler Bíblia. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, que começou a mostrar as primeiras coisas para ele, ele já ficou desesperado. E o Senhor, quando chega lá no meio do livro, no capítulo 3, diz assim, clama a mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e terríveis que tu ainda não sabe. E se você ler os primeiros capítulos, ele já estava apavorado. Quando ele viu pedras rolando, panela do tamanho gigante rodando e jogando óleo quente, ele já ficou desesperado. Agora imagine se Deus revela tudo de uma só vez para Jeremias. No outro dia, cadê o profeta? Está no manicômio. Ele com certeza pirou o cabeção. Então é por isso que o Senhor vai revelando aos poucos, Ele vai acrescentando aos poucos na nossa vida. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual é o nosso grande problema? Satisfação com muito pouco. Satisfação com muito pouco. O problema é que muitas vezes as crenças limitadoras nas nossas vidas, elas falam mais alto do que uma promessa dessa, do Senhor em nossas vidas. Que a cada momento que nós clamarmos, Ele vai começar a liberar, dispensar, nos trazer entendimento, conhecimento de coisas maiores, de coisas maravilhosas, que a nossa mente ainda não alcançou a capacidade que se quer de sonhar, de imaginar, mas que o Senhor reservou para as nossas vidas. E qual é a grande sabotagem do inferno? Começar a colocar crenças limitadoras na sua mente. Sejam essas crenças de cunho espiritual, de cunho religioso, de cunho pessoal. Comece a colocar crenças que você não pode, que você não tem capacidade de alcançar, que isso é muito para você. No âmbito espiritual, então, é mais complicado ainda, porque muitas vezes nós nos limitamos a aprendermos muito pouco sobre Deus, e cada novidade que é revelada na palavra de Deus, a gente pode dizer assim, eu nunca vi falar disso. É muita invenção. E aí nós acabamos perdendo o que de melhor o Senhor tem para as nossas vidas. Por quê? Porque, querido, por mais que você busque o Senhor todos os dias da sua vida, e todos os dias você tenha uma revelação nova e fresca do trono de Deus, pode ter certeza que é pouco perto do manancial que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos buscar, ir na fonte,
para poder alcançarmos. Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje, né, nessa palavra, é que prosperidade não é simplesmente riqueza, mas é você ampliar em todas as áreas da sua vida, intelectual, espiritual, relacionamento, familiar. E quando você vai crescendo nessas áreas, você agora sim vai alcançando plenitude, você vai prosperando em todas as áreas da sua vida. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre prosperidade hoje: prosperidade é uma promessa optativa e condicionada de Deus para nós, mas que gera recompensas. Quando Deus proporciona abençoar alguém para ele prosperar em alguns aspectos da sua vida ou em todos os aspectos da sua vida, ninguém é obrigado a querer. Você só prospera se você quiser. Você tem a opção de dizer: Deus eu quero, Deus eu não quero. E mesmo que você diga assim, eu quero, tem algumas condicionais, tem alguns meios, caminhos pelo qual o Senhor proporciona. Onde está isso? Na Bíblia. Nós precisamos ter referências bíblicas para entender o que nós estamos falando, não apenas ficarmos com palavras soltas. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20 diz assim: se quiserdes, já começa aí com uma condicional, se você quiser e me ouvirdes, duas condicionais você está colocando. Primeiro você tem que querer, segundo você tem que ouvi-lo. Comereis o melhor dessa terra. Então o Senhor está dizendo aí, olha, para você comer o melhor dessa terra, para você alcançar o melhor dessa terra, você tem aí duas condições. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que ouvir o Senhor. E aí você vai comer o melhor da terra. Mas, olha o outro lado da moeda: se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então não foi qualquer Zé Mané que falou, foi a boca do Senhor. Diz assim: você tem direito a prosperar, basta você querer. Você quer? Ainda bem que tem três que querem. E ouvir a voz do Senhor. Ah, pastor, eu não quero. Então, também tem essa opção para você. Se você não quiser e for rebelde à proposta do Senhor, será devorada a espada, porque a boca do Senhor é que disse. Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, 25 também chega a nos dizer assim: a alma generosa prosperará, e quem dar de beber será saciado. Então aí já tem mais outra condição. Para você prosperar em todos os aspectos da sua vida, sua alma precisa aprender sobre generosidade. Alma que não é generosa, ela não alcança plenitude em prosperidade. Porque nós precisamos entender uma coisa muito importante, querido, nesta terra. Tudo e todos que nasceram nessa terra, Deus criou com um propósito. Não é para servir você, mas para servir os outros. E eu vou provar para você. Um rio bebe sua própria água? Não. O que é que ele faz? Ele corre a água para os outros. Uma árvore, quando dá os seus frutos, ela se alimenta do seu próprio fruto? Não. Ela dá o fruto para quê? Para outros comerem, para outros alcançarem. E aí a gente vai começar, se eu for entrar nessa linha com você, em toda a criação, você vai ver que todos os seres criados na terra, eles foram feitos com o objetivo de servir a outro, servir a alguém, servir de alguma forma. Apenas o ser humano que se diz mais inteligente de todos é que consegue fazer o contrário. Acha que tudo é para servir ele, que tudo é para ele, que tudo corre em torno dele. E aí ele vira agora um egocentrista, tudo tem que girar em torno dele. Então uma alma desta forma, ela não é generosa, e a Bíblia diz que ela não prosperará. Por quê? Uma pessoa que é egocentrista, que quer tudo em torno dela, para começar,
Na área dos relacionamentos é terrível você se relacionar com gente assim. Terrível. Muito mais fácil é você se relacionar com pessoas que têm uma alma generosa, que estão sempre dispostas a abençoar. É óbvio que tem uma série de situações que a gente poderia discutir aqui sobre o assunto. Pastor, mas tem gente por aí que é folgada e tudo mais. Eu, particularmente, tenho orgeria de gente folgada. Particularmente, eu sou daquele tipo que eu gosto de ajudar muito, mas quando eu vejo que o nego está folgando, eu já perco a linha com ele. Isso é fato. Mas a gente tem que entender que de tudo que Deus criou na terra, sempre o propósito foi de servir os outros. Até Jesus, quem? Quando veio na terra, em Marcos 10:45, ele diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Então até o próprio Deus, quando encarnou e veio nessa terra, ele não veio para receber benefício próprio, ele veio com uma alma generosa para dar, para servir, para ensinar, e no final ainda dar sua vida em resgates de muito. Então é mais uma condicional aí que nós temos para prosperar. Terceira coisa que você precisa entender sobre prosperidade, que se você já se escandalizou com o que eu falei, vai se escandalizar ainda mais. E eu quero mais é que os teus conceitos religiosos se explodam e vá para o espaço. E você aprenda a Bíblia, porque ela liberta, não os conceitos religiosos. Prosperidade é algo que não vem diretamente de Deus. Agora, pastor, você pegou pesado, agora você pirou o cabeção e tudo mais. A prosperidade vem através de caminhos, códigos, pessoas, muitas vezes providenciada por Deus, justamente para ativar uma chave, e essa chave ficar na sua mão, para você controlar o seu nível de prosperidade. Pastor, essa aí não dá para engolir. Então vamos para a Bíblia, crente. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, o versículo 20. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o Senhor diz assim: credes no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Tem muita gente que lê esse versículo errado. Crê no Senhor, vosso Deus, e prosperarás. Está errado, leia na Bíblia. Crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Então, só o fato de você crer direto em Deus não garante prosperidade, garante segurança. Segurança, a Bíblia que diz, não estou eu que estou inventando não. Agora, para prosperar, o Senhor usa pessoas, situações, códigos da palavra que você precisa entender, princípios que precisa viver para poder você prosperar. É assim que a coisa funciona. O texto diz, olha, crede no Senhor e você vai estar seguro. Agora, crede no que falam os profetas, que aí sim você prosperará. Então, prosperidade, querido, não está direto na mão de Deus, está na boca do profeta, usado por Deus. Ok? Então, a gente precisa começar a ter esses níveis de entendimento na nossa vida. Por que que Deus faz isso? Porque Deus, vamos dizer assim, Ele se proporciona a diretamente abençoar o ser humano. Mas eu li para você, eu já ensinei para você, alguns minutos atrás, que é optativo, você precisa querer ou não. Do que adianta Deus querer te abençoar e você não querer receber? É jogar tesouro fora, e Jesus nos ensinou que não se joga pérola para porcos. Se Jesus ensinou isso, é porque Deus faz isso. Primeiro você precisa confiar, saber que o Senhor está te guardando, protegendo, acreditar na palavra que Ele libera. Com isso você vai começar a se posicionar, ter entendimento, querer, nós vimos, se adequar àquelas condições de ouvir, de obedecer, de ter coração generoso, para somente na sequência você começar a alcançar prosperidade na sua vida.
Então, talvez isso responda porque tem muita gente que está orando muito tempo, Senhor me prospera, Senhor me prospera, Senhor me prospera, e Deus diz assim, vai ler Bíblia. Porque a prosperidade não vem direto do Senhor, vem da boca dos profetas, quando eles liberam uma palavra sobre a sua vida. E a quarta coisa que eu quero falar sobre prosperidade para você, é que prosperidade chega até nós, se nós quisermos, é óbvio, e se mantém através de uma chave. E é sobre essa chave que eu quero hoje falar com você. Para me dar um exemplo assim básico, pense Deus no céu, e Ele diz que Ele está pronto para abrir as suas janelas e derramar bênçãos sem medida. Agora, do que adianta Deus abrir a janela do céu e não tem ninguém embaixo para receber? Ou mesmo que tenha alguém embaixo para receber, alguém despreparado, sem ter onde guardar o que Deus vai derramar. Aí ele abre de lá, derrama. Aí o indivíduo fica assim, vaza tudo entre os dedos, não guardou nada. Mas se ele se preparou, se ele deu ouvido para o aprendizado, se ele aprendeu, no dia que o Senhor abre as janelas, o que é que ele já fez? Ele preparou um bocado de vasilhas. Ele preparou um bocado de recipiente. E agora ele vai receber. Lembra de quando o Senhor multiplicou o azeite lá nos dias do profeta Eliseu? Quando o profeta disse que o Senhor ia multiplicar azeite, já deu a dica para a mulher: creia nos profetas e prosperareis. O que foi que o profeta Eliseu disse? Vá na casa dos seus vizinhos e pegue o máximo de vasilha que você puder. Aquela mulher obedeceu a voz do profeta, correu e trouxe tantas vasilhas pôde. E agora começou a derramar o azeite e começou a multiplicar. Agora, se ela não acredita no profeta, na palavra do profeta, na ordem do profeta, e fica lá só orando pedindo prosperidade, sabe quando o azeite dela ia multiplicar? Nunca. Porque se ela não tivesse vasilha, Deus ia multiplicar azeite para quê? Para jogar na terra e perder? Deus, querido, Ele não perde viagem. Deus não perde viagem. Deus não faz serviço para perder. Deus, Ele faz serviço para ter resultado. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte para adquirirmos resultado. Então, Ele pega, coloca essa janela diante de nós, e Ele diz assim: em vez de eu ficar derramando direto sobre você, se você quer ou não, eu vou te dar uma chave na sua mão. E com essa chave, você acessa essa janela, a hora que você quiser, recebe da prosperidade, fecha lá. Você pode abrir e deixar aberto. O que Deus quer dar para você é uma chave na sua mão, para você prosperar. E essa chave, querido, nós precisamos adquirir. E se você ainda não adquiriu essa noite, você vai adquirir. Amém? E você vai usá-la. Aí alguém pode pensar assim: pastor, vai já fazer um negócio aqui, vai vender chave para nós. Não, querido, eu não sou chaveiro, eu sou pregador da palavra. Tá? Então, por que nós precisamos usar essa chave? Porque o uso dessa chave demonstra que o nosso caráter já está maduro. Nós já estamos alcançando uma estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Você que é pai, quando seus filhos são pequenos, criança, você dá a chave da sua casa para eles? Você tirou uma cópia e entregou na mão deles? Não. Até quando eles cresceram um pouquinho mais, que queriam uma chave, você diz assim: Agora, quando eles chegaram a uma idade já mais adulta, já uma idade como já tem algumas responsabilidades, você faz uma cópia da chave e entrega para ele. Por quê? Porque agora ele vai saber usar de forma correta, porque demonstra que ele tem amadurecimento. A mesma coisa acontece conosco. Para Deus nos abençoar, nós precisamos ter maturidade espiritual também, para nós não desperdiçarmos aquilo que o Senhor nos deu. E como é que eu uso essa chave? Muitos, queridos, não prosperam o tanto que deveriam, porque Deus já entregou essa chave, mas usam de forma velada, de uma forma errada, não como deveria usar. Pastor, está muito enrolado esse negócio, eu não estou entendendo quase nada, não sei o quê. O objetivo era só causar curiosidade em você. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia para ficar mais fácil. Jesus andando na região de Jericó, passando por ali, ele se depara com 10 leprosos.
ou melhor, na região da Samaria, na Jericó, da Samaria, ele encontra 10 leprosos que saíram ao seu encontro. Primeiro, se você observar, a maioria dos leprosos que Jesus curou foi nessa região da Samaria. Por quê? E eu vou lhe explicar. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, nos dias do profeta Eliseu, ele tinha um discípulo chamado Geazi. E o capítulo 5 do segundo livro dos Reis diz que um general da Síria chamado Naamã veio até ele e disse assim: olha, eu sou um homem que tenho riqueza, sou poderoso de guerra, isso, aquilo, outro. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E ele chega achando que o profeta vai recebê-lo com pompa, com tapete vermelho, com banda fazendo barulho, aquele negócio todo, para ser curado. E o profeta simplesmente não vai nem recebê-lo na porta. Só manda o servo dizer lá, diz para ele que se ele quer ser curado, que ele vá lá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. O general ficou indignado. Que desonra é essa? O rei de Israel já estava apavorado, porque antes dele ir para o profeta, ele mandou uma carta dizendo que ia para o profeta ser curado. E aí ele chega até a dizer assim: esse cara quer fazer guerra conosco. Por acaso sou Deus para curar ele? Por quê? Porque era um rei que era longe de Deus e não sabia que prosperidade vinha da boca de profeta. Mas o general Naamã procurou o profeta, e quando chega lá, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Depois de muita resistência, ele foi lá e mergulhou. Quando ele mergulha a 7ª vez, ele sai limpo. E aí eu vou abrir um parênteses: por que é que ele precisou dar 7 mergulhos, pastor? Porque o último mergulho era para curar a pele. Antes ele tinha que curar algumas coisas dentro dele. Tinha que curar a arrogância, a autossuficiência e uma série de outras coisas que ele tinha, a prepotência dele, tinha que deixar tudo lá sepultado até que no fim a lepra. Quando ele é curado, ele volta com o profeta e diz assim: olha, eu estou com um carro aqui cheio de prata, de ouro, de riquezas aqui para pagar você pelo bem que você me fez. E o profeta diz assim: não, eu não quero. Deus não me autorizou a pegar, pode ir embora. E o seu discípulo Geazi corta caminho para ele no meio do caminho e diz assim: olha, meu senhor trocou de ideia. Ele quer que você mande riqueza. E o general está ali muito grato, pegou, entregou, Geazi volta. Quando ele chega e que entra na casa, Eliseu nem olha para ele e diz assim: o que foi que você fez? Por causa da sua ganância, você e a sua descendência serão de leprosos. A partir daquele dia, aquela região de Samaria se tornou o maior leprosário a céu aberto. E isso perdurou até os dias de Jesus. Por isso que Jesus curou muitos leprosos naquela região. Jesus foi naquela região de Samaria para quebrar essa palavra que o profeta tinha liberado há muito tempo. Por isso você vai ver tantos leprosos na Bíblia. Mas ele chega naquela região e ele encontra logo 10 de uma vez. E como é que eles tratavam os leprosos naquela época? Leproso era a doença mais contagiosa que tinha na época. E existia uma lei que obrigava o leproso a morar fora da cidade, longe da sua família, enquanto estivesse doente, para não transmitir para outros. E se por um acaso ele precisasse entrar na cidade para comprar comida, alguma coisa, ele tinha que cobrir todas as suas feridas com pano e sair gritando: imundo, 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 para todo mundo sair. Porque ele não podia ter contato com ninguém. Esses homens chegam até Jesus, e Jesus olha para eles, e eu vou ler o texto que está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12. Diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que viram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide-vos e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluias.
Diante de um milagre, mais alguns detalhes sobre esse milagre. Jesus fala e diz assim: olha, agora vocês podem ir até Jerusalém, porque a lei dizia que quando o indivíduo era curado, antes voltava à sua casa, ele tinha que ir diante do sacerdote, tirar todas as faixas, mostrar para o sacerdote fazia um exame do corpo dele e dava tipo uma carta autorizando ele voltar para sua casa. E aí ele voltava com a sua família, era um certificado que ele estava curado, ok? Quando Jesus disse assim, podem ir e se apresentem ao sacerdote, que eles olharam para eles continuavam leprosos. Mas eles obedeceram à voz de Jesus. Lembra do texto? Em Deus você tem segurança e você prospera quando ouve a voz profeta. Jesus naquele momento estava fazendo papel de profeta. Declarou algo na vida deles que ainda não tinha acontecido, que ia acontecer. Isso é profecia. Vão até o sacerdote. E eles saíram de lá olhando e dizendo assim, mas nós ainda estamos leprosos. Mas obedeceram. E por obedecerem, eles começaram a observar no meio do caminho, sumiu, e começaram a tirar os panos, e começaram a tirar as vestes, e olhar para si e dizer assim, estamos limpos. E quando eles ficaram naquela euforia por estarem limpos, 9 deles correram para Jerusalém, para se apresentar ao sacerdote. Estava errado? Não, era o certo. Eles queriam estar de volta nas suas casas, nas suas famílias. Mas esse homem que era estrangeiro naquela terra, que talvez não tivesse família, nada, ele agora lembra de quem o curou, volta até Jesus para agradecer. Uma coisa nós precisamos pensar aqui. Será que todos os 10 eram gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor no seu interior, porque Jesus tinha o curado? Sim, claro que sim. Porque numa doença incurável, todos foram curados, era um motivo de todo mundo ficar, Jesus, muito obrigado. Mas aqui nós vamos ver uma diferença. 9 deles guardaram a gratidão no seu coração e foram continuar a sua vida. Um resolveu expressar sua gratidão. E ele veio agora diante de Jesus e expressou a sua gratidão. E quando ele expressa a sua gratidão, nós vamos começar a observar que vai começar a ter um desdobramento na bênção que ele recebeu. Com essa história aqui que eu contei para você, dos 10 leprosos, já deu para você entender que a chave para você prosperar e se manter próspero chama-se gratidão. Pessoas ingratas não estão preparadas para ser abençoadas por Deus, porque não tem alma generosa, não tem coração convertido. Mas uma pessoa de coração generoso, ele sabe, aprende e começa a usar essa chave chamada gratidão. E a chave que eu estou falando para você, que nos leva a prosperar em todos os níveis da nossa vida, chama-se gratidão. Por isso nós vamos voltar ao texto que eu li lá no começo. Em tudo, dai graça. Em tudo, seja agradecido. Em tudo na sua vida, haja gratidão. Porque esta foi a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por que muitas vezes nós passamos determinados perrengues na vida, as necessidades na vida, mesmo conhecendo um Deus tão poderoso, mesmo tendo acesso à sua palavra? É porque nós ainda não aprendemos a desenvolver e usar essa chave chamada gratidão. E a gratidão, querido, ela pode ser como daqueles 9 homens, de forma velada. Você pode guardar no seu coração e dizer assim, eu sou tão agradecido a Deus, eu sou tão agradecido a fulano que me ajudou, e você guarda no seu coração. Ok. Mas a forma correta de você usar a gratidão é quando você expressa a gratidão. Apenas um volta e expressa a sua gratidão. E quando ele expressa a sua gratidão, Jesus olha para ele e diz assim, uau, você não pode sair só com a cura. Vou te dar algo mais. Pode ir em paz. A tua fé te salvou. Aquele homem recebeu sozinho mais do que os 9 somados. Porque aqueles 9 receberam cura para o corpo. Esse aqui recebeu cura para o corpo e salvação para a alma.
Aqueles voltaram para lá com a vida comum deles. Esse aqui passou a ser filho de Deus. Pela gratidão expressa da boca dele, Deus agora aumenta o nível da prosperidade dele. Ele agora começa a prosperar não só no corpo físico, mas ele começou a prosperar agora no seu espírito também, tendo agora um relacionamento com Deus. E é exatamente isso, querido, que nós precisamos entender, que gratidão é uma chave que nós precisamos usá-la, e a forma correta de usar é quando nós expressamos o nível da nossa gratidão. Ah, pastor, mas eu quero guardar só no meu coração. Beleza. Por que eu preciso expressar então a gratidão? Porque quando você guarda a gratidão no seu coração, isso mostra que você está plenamente satisfeito. Você não precisa de mais nada. Então aqueles 9 foram embora, não agradeceram, não expressaram a sua gratidão, estavam no limite que eles queriam. E foram embora. Aquele que voltou para agradecer, ele agora se posicionou para receber mais do Senhor. Quando nós fazemos isso, querido, nós precisamos ressignificar o nosso conceito sobre gratidão. Passarmos a expressarmos a nossa gratidão. Tanto pelo que Jesus já fez na nossa vida, quando nós testemunhamos, quando nós falamos para alguém, quando nós damos o nosso testemunho dizendo assim, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus realizou isso na minha vida. Isso demonstra não apenas a minha gratidão ao Senhor, como eu posso alcançar outra pessoa a entender que Deus também pode fazer na vida dela, como eu agora me habilito para não ficar restrito naquilo que eu recebi. Mas quando eu abro a minha boca e agradeço, eu estou agora me posicionando para receber mais. Porque a gratidão expressa, ela demonstra o nível da generosidade do nosso coração. É uma das formas de expressar o nível de generosidade do nosso coração. Com gratidão, querido, temos que ser gratos também, não apenas pelo que Deus fez em nossas vidas, como também por aqueles que um dia já abençoaram as nossas vidas. Sermos gratos às pessoas que um dia nos ajudaram, que um dia nos deram um conselho, que um dia nos repreenderam. E como o texto que eu li lá no começo diz que nós temos que ser gratos em tudo, nós precisamos ser gratos até aquelas pessoas que passaram na nossa vida que foram igual uma lixa, que foram arrancando pedaços. Até essa nós precisamos ser gratos. Porque a Bíblia diz que tem que ser grato em tudo. Mas pastor, eu tenho que agradecer até quem foi uma lixa na minha vida? Sim, agradeça. Porque se você agradecer, você está se posicionando para receber a cura. E aquele indivíduo que é lixa, se ele não se mudar de vida e continuar sendo lixa, uma lixa depois que ela é muito usada, ela vai parar onde? No lixo. Então, quando você resolve ser lixa na vida dos outros, cuidado para não parar no lixo. Pelo contrário, seja grato. Porque quando você é grato, você está se qualificando para receber mais de Deus. Mas principalmente, querido, nós precisamos expressar a gratidão por aqueles que de alguma forma abençoaram a nossa vida. Nós precisamos aprender a ser grato. E o Senhor estabeleceu isso muito, muito preciso na sua palavra. Nós podemos observar que no Antigo Testamento, quando um homem e uma mulher ia receber uma palavra de um profeta, que eles recebiam uma profecia sobre as suas vidas, como forma de gratidão eles davam uma oferta. É só lembrar do caso do rei Saul. Antes de ser rei, ele saiu para procurar as jumentas do seu pai, que estavam perdidas. E quando eles não acharam, que ele já estava desistindo, um dos seus servos disse assim, olha, tem um profeta aqui perto. Vamos lá pedir orientação dele. E aí ele disse o quê? Olha, nós não podemos ir porque eu não tenho uma oferta. Os seus servos pegaram e disseram, não, a gente faz uma coletinha aqui, juntaram e foram lá. E quando eles chegaram, que eles ofertaram, Saul entrou na casa do profeta Samuel como um caçador de jumentos, saiu de lá rei. Saiu de lá já separado para ser o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque quando ele expressou a sua gratidão, Deus abriu uma nova porta para ele. Quando você expressa a gratidão, querido, Deus abre uma nova porta para você.
É por isso que nós precisamos ser gratos em tudo. É por isso que Deus nos dá vários caminhos na sua palavra para nós expressarmos a nossa gratidão. Pelo louvor, pela oração, pela oferta, pela entrega dos dízimos, pela forma que você trata as pessoas, quando você evangeliza, quando você fala do amor de Deus, tudo isso são formas de você manifestar gratidão. E cada vez que você faz isso, você está abrindo novas portas de prosperidade para você. Novas portas para você ter acesso. E há muitos cristãos, querido, que podem até alcançar riquezas na sua vida, mas nunca serão prósperos na sua inteireza, porque não sabem ser gratos. Não sabem ser agradecidos. Parece que dói falar obrigado. Parece que dói agradecer. Muito mais na presença do Senhor. Quanto tempo a gente pede as coisas e nós não agradecemos? Você quer ver o seu nível de ingratidão com Deus? Eu vou fazer um desafio com você. Separe um caderno e todo pedido que você fizer para Deus nos próximos meses, você vai anotar nesse caderno. A cada 3 meses você vai pegar, só anota e fecha, anota e fecha, anota e fecha. E toca a vida. Daqui uns 3 meses você abre esse caderno e comece a ler. Você vai ver que teve muita coisa que Deus respondeu que você não percebeu. E outras você até percebeu, mas não agradeceu. Porque é muito peculiar do ser humano procurar Deus na hora da dor, mas não voltar para agradecer. É muito peculiar o ser humano ir atrás de Deus apenas por interesse. Deus abençoa, só que Ele fecha a porta para a próxima bênção. Quando Deus nos abençoa e que nós somos gratos, nós agradecemos. Por isso que o salmista diz assim: olha, pagarei os meus votos diante da congregação e anunciarei as boas novas do Senhor. Por quê? Porque quando ele fazia isso era gratidão. E ele sabia que com essa gratidão o Senhor o abençoaria. E ele chega a dizer, esse é o Salmo 116, que o Senhor o abençoaria até na hora da sua morte. Por quê? Porque ele era um cara grato. Então Deus sempre ia abrindo portas para abençoar. Então, para nós finalizarmos essa primeira parte, entenda. Se existe uma chave que você prospera com ela, e cada vez que você usa, você abre porta para novos níveis de prosperidade, essa chave se chama gratidão. Pergunta básica: você já agradeceu alguma coisa hoje? Você já agradeceu quem hoje fez comida para você comer? Ah, mas isso é normal. Por isso que a comida é igual. Quando você agradece, quem cozinha aqui sabe, quando alguém olha para a sua comida e agradece, a próxima vez que você vai fazer, você faz com mais empenho ou você faz com mais desleixo? Com mais empenho. Você quer fazer melhor, você quer agradar, você quer surpreender. Agora, quando o indivíduo come lá, só empurra o prato para o lado e não agradece, no outro dia diz assim: cadê a comida? Vá fazer você. Porque faltou muito obrigado. Faltou gratidão, faltou agradecimento. Porque, querido, agradecimento, gratidão, isso cura, querido, alma, isso cura as pessoas no seu interior também. E isso, como eu falei, não só no âmbito espiritual, mas até na terra, abre novas portas. Abre novas oportunidades para a sua vida. Então, nós precisamos ser gratos. Desenvolver essa chave da gratidão. Ah, pastor, isso é muito historinha, muito floreado, não sou obrigado a nada. Perfeito, show. Mas cabe a mim te avisar que a ingratidão, que é o oposto, tira você da abundância, leva para migalha e depois leva para o nada. Veja bem, os dois lados da moeda. Gratidão, eu agradeço, a chave eu abro uma nova porta. Eu agradeço, eu abro uma nova porta. Eu agradeço, eu vou abrindo portas. Eu resolvi não agradecer, resolvi ser ingrato. Você pode, querido, estar na abundância, não agradeceu,
Não esquenta a cabeça, que da abundância você vai passar para a migalha, e da migalha você vai passar para o nada. Pastor, você está amaldiçoando a minha vida? Não, estou te ensinando Bíblia. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Se aconteceu com eles, por que é que não pode acontecer conosco? E eu vou provar na Bíblia para você. Lucas capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Vai falar da primeira pesca maravilhosa. Vamos analisar o texto para você ver. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, tá? E viu ali 2 barcos. Quantos barcos? 2. Junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando, Jesus no caso, em um dos barcos que era de Simão. Primeira coisa que nós vamos parar aqui para nós analisarmos nesse texto. Quantos barcos eram? 2. Jesus escolheu entrar no de Simão. Sabe o que isso significa? Que Jesus não entrou na sua vida por falta de opção. Ele entrou porque te escolheu. Porque gente para entrar ele tinha muito, mas ele escolheu você. Assim como ele escolheu entrar lá no barco de Simão. O outro barco ele não quis, mas ele entrou no de Simão, que era o mais problemático, e transformou a vida dele. Tá? Continuando o texto. Pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: afaste ao largo, ou seja, afaste seu barco um pouco mais para o meio do lago, e lance a sua rede para pescar. Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, colheram grande quantidade de peixe. Diz uma coisa: peixe você colhe ou você pesca? Você pesca. Mas por que o texto diz que eles colheram? Porque aquilo que vem de Deus, querido, não precisa do teu esforço. É o Senhor que faz. Eles simplesmente colheram peixe, eles não pescaram peixe. Porque eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Mas quando Jesus quis abençoar, eles só colheram. Então, quando você aprende, querido, a entrar pelo caminho certo, o Senhor faz você colher até onde você não plantou. Tá? E colheram grande quantidade de peixe, que rompiam-se as redes. Então fizeram sinal ao companheiro de outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos. Veja bem, Jesus entrou no de Simão, abençoou ele, e a bênção dele foi tão grande que deu para encher o barco do vizinho, do outro. A ponto de quase ir a pique, quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Algumas coisas nós precisamos entender aqui. Jesus, ele viu os 2 barcos, chegou lá com Simão e disse assim: você pode me emprestar o seu barco aqui? Que eu tenho que pregar para essa multidão, e eu não tenho alto-falante, eu não tenho nada, e eu preciso ficar numa posição que o vento do mar espalhe a minha voz para a multidão ouvir. Pedro: pois não, mestre. Colocou e ele pregou, a multidão ouviu, foi abençoado. Jesus, como sempre ensina a ser grato, como forma de gratidão, ele vira para Pedro e disse assim: agora eu quero te abençoar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Leve o barco um pouquinho mais para frente e jogue a rede para você pescar. E aí ele diz assim: mestre, como é que ele chama Jesus? Mestre. Nós tentamos a noite toda e não conseguimos nada, mas conforme a tua palavra nós lançamos. Por que Pedro lançou a rede? Porque em Israel tem um princípio, que não se desobedece um mestre que ensina a palavra de Deus.
Foi por causa disso que ele foi abençoado. Não é à toa que ele chama Jesus de mestre. É como se ele dissesse assim, olha, de pescaria eu entendo, já pesquei a noite toda nada, mas como o senhor é mestre e acabou de ensinar a palavra, eu não posso desobedecer, eu vou jogar rede. Creia nos profetas e prosperareis. E aí, conforme a palavra de Jesus, ele joga a rede. E vem uma pesca tão maravilhosa, tão grande, que eles começaram a puxar, encher o barco, eles fizeram sinal para o outro barco veio, jogaram metade lá para o outro barco, e os dois barcos quase afundaram de tanto peixe, e eles ficaram maravilhados. Pedro agora se prostra diante de Jesus e começa a falar do seu desmerecimento. Ele diz assim, retira-te de mim porque eu sou pecador. Ele começa a diminuir, se desmerecer. Mostrar ali que ele não era merecedor. Em vez de agradecer a Deus, ele foi lá mostrar o seu desmerecimento. E todo mundo ficou olhando, maravilhados, que até abandonaram os peixes lá e foram seguindo Jesus. Na leitura que eu fiz, qual dos discípulos agradeceu Jesus pela pesca? Qual? Nenhum. O único que falou foi Pedro, em vez de agradecer, ainda se diminuiu. Mestre, eu não sou nem digno. Sabe esses crentes fariseus que querem ser mais santo que os outros? Eu não sou nem digno, não sei o que mais. Porque tu não lê Bíblia. Porque Jesus diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito, é meu direito, é nossa herança. E Jesus que nos abençoa não porque nós merecemos, porque nós somos dignos, porque Ele tem um coração generoso. Desde o Éden, o coração de Deus foi sempre de dar. Então não é porque nós merecemos, é porque Ele é generoso. E agora ninguém agradece. Até aceitaram Jesus, até seguiram Jesus, até andaram com Jesus, passaram agora 3 anos no ministério de Jesus, mas nunca agradeceram pela pesca maravilhosa. Nunca. Jesus morre, ressuscita, e nesse período que Jesus ressuscita, os discípulos resolveram voltar a pescar. E eles foram pescar. Lucas capítulo 24, versículo 36. E quando eles estavam pescando, Jesus aparece dentro do barco dele. E vamos ler o texto, Lucas 24, 36 a 43. Falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, lhe disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Outras traduções dizem um fantasma. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida nos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Ele mostrou os cravos, as feridas. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que estava admirados, Jesus lhe disse, tendes alguma coisa para comer? Então eles lhe responderam, apenas um pedaço de peixe assado. No original da Bíblia, essa expressão está da seguinte forma, apenas a cauda nadadeira de um peixe assado. São os mesmos discípulos que algum tempo antes Jesus fez uma pesca maravilhosa e eles não agradeceram. Tempos depois Jesus encontra eles numa outra pesca e pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem assim, olha, nós só temos a cauda de um peixe. E judeu não come cauda de peixe. Por quê? Por causa da promessa de Deuteronômio que o Senhor disse que colocarias por cabeça e não por cauda. Para você ter ideia, no Shabat da Páscoa eles comem a cabeça do peixe, mas o rabo eles não comem. Ah, pastor, está certo ou está errado? Não vou discutir se está certo ou errado. Eles creem assim, louvado seja Deus pela vida deles. E eles ofereceram para Jesus o pedaço que eles não comiam. O pedaço que não servia para eles. Em outras palavras, eles já estavam entrando na mendigância. Mas Jesus
e disseram, essa nadadeira e um favo de mel. E Jesus pegou e comeu na presença deles. Aí você dizer, mas Jesus não era judeu? Como é que ele comeu o pedaço que os judeus não comiam? Muito simples, querido. Porque Jesus, ele se submete a receber o que você oferece para ter um pretexto de te abençoar. Às vezes até o que você oferece para o Senhor é ruim, é o pior, mas ele recebe porque ele tem que ter uma legalidade para te abençoar. E agora ele pega e come a cauda do peixe que eles não comiam. Homens que um dia tiveram uma pesca maravilhosa, agora já estão entrando nas migalhas, na sobra. Por quê? Porque na primeira pesca eles não agradeceram. Nessa situação, Jesus come, os abençoa e tudo mais, e eles novamente não agradecem. Jesus vai embora. Depois de um tempo, Jesus encontra eles de novo. João capítulo 21, versículo 4 a 11. João 21, de 4 a 11. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou-lhes, filho, tendes alguma coisa para comer? Pelo que eles responderam, nada. Mas não eram os mesmos homens da pesca maravilhosa? Por que eles não continuaram prosperando? Por que eles não continuaram toda vez que pescar, tendo peixe com abundância? Porque na primeira pesca eles não agradeceram a Deus. Eles não expressaram, por mais que tivesse ficado no coração, mas eles não expressaram gratidão. Pelo contrário, ainda apareceu lá um Zé Mané no meio do caminho para dizer assim, eu não sou nem merecedor. Na segunda vez, eles já estavam comendo migalhas, rabo de peixe. Era o que eles tinham. E mesmo assim não agradeceram. Jesus encontra eles a terceira vez agora, e está lá na praia, e pergunta para eles, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem, temos nada. Isso prova o que eu te falei. O ingrato, ele sai da abundância para a migalha e depois para o nada. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Imagine conosco. Mas Jesus, que é muito bom, continua o texto dizendo, então Jesus disse, lançai a rede à direita do barco, ou seja, faça uma coisa direita agora, e achareis. Então, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua veste, porque estava despido, ou seja, estava nu da cintura para cima, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão uns 200 côvados, ou uns 100 metros. Ao saltarem na terra, viram ali brasas, e em cima um peixe assado, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, eram tantos, e a rede não se rompia. Sabe por que eles tiveram direito a essa pesca? Porque eles deram um rabo de peixe no anterior. Se eles não tivessem dado nenhum rabo de peixe no anterior, eles não tinham pego nada. Porque ingrato sempre terminará com nada. Mas Jesus agora, ele chama, e o mais interessante é que quando eles chegaram na praia, quando eles vinham trazendo a rede, puxando, Jesus já tinha peixe assado. Jesus não precisava do peixe deles. Mesmo ele ter sido ingrato, com Jesus sempre tinha peixe. Por quê? Porque tudo que ele fazia, ele dava graça ao Pai. Até na hora de morrer, que suou gota de sangue no Getsêmani, ele foi lá e, Pai, se possível, passa seu cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Eu me submeto a ela. Por sempre Jesus agradecer ao Pai, querido, ele não precisava do peixe dos discípulos, ele tinha o peixe dele, já estava até assado, já tinha até pão do lado. Mas agora o que é que Jesus faz com ele? Para que eles não caiam no mesmo erro de não agradecer, Jesus exige dele dizendo assim, pegue alguns peixes dos que vocês pescaram e tragam para me assar. Jesus forçou eles a fazer uma atitude de gratidão.
Porque se Jesus não falasse isso, eles iam lá, comiam o peixe de Jesus e não agradeciam. Jesus agora, por isso que pede, traga alguns peixes de vocês, me entregue, me dê alguns peixes de vocês, para poder expressar a sua gratidão. E na hora que eles trouxeram aquela pesca, quem foi que correu lá e pegou o peixe e trouxe para ele? Pedro. Quando Pedro agradeceu, trazendo aqueles peixes, ele abriu uma nova porta. Jesus senta para conversar com ele. Por que Jesus não conversou com os outros discípulos? Só com ele. Porque ele foi o único que pegou o peixe e trouxe em gratidão. Jesus senta com ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Não, Pedro, você não entendeu. Eu estou perguntando se tu me ama com amor ágape. Você está me respondendo com amor filho. Com amor de irmão, de amigo. Não é esse que eu estou perguntando. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, você não entendeu. Eu perguntei com amor ágape. Tu está me respondendo com amor pater, amor de pai para filho. Não é esse. Porque eu preciso que você apacente as minhas ovelhas. E não é com amor de irmão que você apacenta. Não é com amor de pai para filho que você apacenta. É com amor de Deus, com ágape, é com esse. Aí pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E eu imagino Pedro chorando, dizendo: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. Então Jesus vira para ele assim: agora sim, apacente as minhas ovelhas. Por que é que Pedro teve direito a uma revelação maior? Porque ele teve direito a uma cura, que Jesus 3 vezes consertou a vida dele para pagar as 3 vezes lá que ele negou diante do galo. Porque ele foi o que correu no barco e trouxe o peixe para agradecer. Quando nós agradecemos ao Senhor, sempre terá uma nova porta para você entrar. Quando você agradece, sempre terá uma nova oportunidade. Sempre haverá um desdobramento de Deus para a sua vida. Sempre haverá uma nova oportunidade de Deus para a sua vida. Sempre terá algo novo, maravilhoso, que você não viu, não pensou, não desceu no seu coração. Mas terá algo novo de Deus para você. Nós precisamos entender a gratidão. E aqui, querido, você vai entender por que Deus exige de nossas vidas que nós dizimemos na igreja. Porque é gratidão. Porque se ele exigindo tem ingrato que não faz, imagine se ele não exige. É a mesma coisa, ele exigiu de Pedro para quê? Para que Pedro tivesse a oportunidade de ter novas portas abertas, de ter cura na sua alma, transformação na sua vida. Quando Deus exige algo de nós, querido, não é porque ele precisa, porque ele já tinha peixe assado, ele já tinha pão, ele já tinha alimento. Mas quando Deus exige de nós, querido, não é porque ele precisa, é porque ele quer te abençoar. Ele quer aumentar o nível de prosperidade da sua vida. Ele quer prosperar em outros âmbitos da sua vida também. Mas se nós continuarmos com o coração ingrato, querido, podemos até estar abastados num dia, estarmos em abundância em um dia, mas a falta de uma gratidão expressa vai começar a levar você às migalhas. Isso pode ser financeira, isso pode ser emocional, isso pode ser relacionamento, pode ser qualquer área da sua vida, até a hora que você está vazio, não tem mais nada. Mas quando você começa a ser grato, novas portas se abrem. Hoje Deus, querido, Ele está dando uma chave do reino nas suas mãos. Uma chave para você prosperar em todas as áreas da sua vida, e essa chave se chama gratidão. Nós precisamos aprender a ser grato. Em tudo, em agradecer ao Senhor, em agradecer as pessoas, em agradecer aqueles que nos abençoaram e agradecer até os que nos prejudicaram. Mas pastor, eu fui prejudicado, ainda tem que agradecer? Sim, abençoado. Você abre porta para ter a restituição. Por isso que você tem que agradecer até quando foi prejudicado. Porque você vai abrir a porta para restituir o que você perdeu. E quando você chega ali e agradece, uma nova porta se abre. Outra porta vai se abrindo. E o Senhor vai abrir o seu bom tesouro do céu e derramar bênçãos sem medida para a sua vida. Mas isso vem de um coração grato, que sabe agradecer ao Senhor. Essa chave precisa ser usada de forma expressiva. De forma expressiva, em todo o tempo. Seja agradecendo a Deus, aos profetas, aos sacerdotes, aqueles que abençoaram a sua vida,
e agradecer até aqueles que foram uma lixa um dia na sua vida. Pois só usando essa chave de forma correta, você será próspero em todas as áreas da sua vida e manterá cada dia novas portas se abrindo para aumentar a prosperidade de Deus na sua vida. Eu quero orar com você, convido você a estar em pé e nós vamos orar nessa hora. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que prosperidade não é só riqueza. Prosperidade tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. Prosperidade, Deus não fica derramando à toa em cima de qualquer um, não. Ele dá uma chave e quem usa, Ele derrama. E quanto mais você usar, mais portas se abrem, mais Ele derrama, mais Ele faz transbordar. Nós precisamos colocar isso em prática hoje neste lugar. E eu quero perguntar a você, há quanto tempo você não agradece a Jesus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por você? De dizer, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu no meu lugar. Quanto tempo faz que você não diz no seu bom dia para Jesus, obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro, que todo dia o Senhor me dá, e eu não pago nada por ele. De todo dia agradecer de Jesus, obrigado porque o Senhor me amou tanto quando eu ainda era pecador e nem conhecia. O Senhor tinha tantos barcos para entrar, mas o Senhor entrou no meu, entrou na minha vida. Muito obrigado. Agradecer. Como agradecer por todos os favores? Tome o cálice da salvação e proclame as boas novas do Senhor. Saia daqui, querido, com uma disposição no seu coração. Hoje o Senhor me deu uma chave e eu vou usá-la, sendo grato em tudo o que o Senhor fez. Fiz alguma coisa, deu certo, graças a Deus. Fiz, deu errado, graças a Deus. Porque se deu errado, querido, é porque o Senhor não quer você naquela porta. Ele quer que você abra outra. É na outra porta que o Senhor quer você. Então é por isso que a gente precisa começar a ser grato em tudo. E assim como Jesus falou, que se eu declaro que eu amo a Deus e não consigo fazer isso com o meu irmão que eu estou vendo, então eu não amo a Deus. E como é que nós treinamos gratidão a Deus? Sendo grato ao próximo, sendo grato às pessoas, sendo grato àqueles que convivem com você, sendo grato àqueles que estão do seu lado. Então hoje, antes de nós orarmos, nós vamos colocar isso em prática. Você aproveita, está aqui na igreja, escolha 1, 2, 3, 4 pessoas, quantas forem necessárias, e dê uma palavra de gratidão para essa pessoa hoje. Mulher com marido, filho com pai, amigos, seja quem você tiver aqui que é mais próximo de você. Há quanto tempo que você não dá uma palavra de gratidão, de muito obrigado, de agradecer por alguma coisa? Botar defeito a gente coloca com tanta facilidade, mas agradecer, querido, nós não fazemos. Eu quero desafiar você a colocar, porque palavra não é só para a gente ouvir, dizer assim, linda, maravilhosa, voltar para casa e não colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. Então já faça isso. Já pode, enquanto é feito um solo aqui da música, já comece a agradecer quem está do seu lado, quem é conhecido, até quem não conhece, você vai dar uma palavra de gratidão agora, de agradecimento, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que está me ouvindo aí na sua casa, coloque isso em prática também. Se tiver como agradecer para alguém, agradeça. Se não tiver, passe um texto para alguém, mande uma mensagem para alguém, ligue para alguém, diz assim, eu só liguei, só mandei essa mensagem para dizer obrigado por você existir na minha vida, obrigado pela bênção que você é na minha vida.
você vê, querido, que quando o Senhor fala e a palavra é dele, nós temos testemunho. O André tem um testemunho para contar, de uma experiência que ele viveu de gratidão essa semana, para você entender como essa palavra ela é fiel e verdadeira. Graças e paz, amados. Essa palavra foi muito tremenda e eu posso testemunhar que isso tem sido uma realidade em minha vida. Não só nessa semana, mas já aconteceu várias vezes. Na segunda-feira dessa semana passada, quando eu fui para o trabalho, eu trabalhei durante a parte da manhã. Quando foi lá pelas 11 e pouquinho, os administradores onde eu trabalhava, na empresa que eu já trabalhava há 10 meses, eles chegaram em mim e falaram: André, nós vamos ter que dispensar você hoje. Infelizmente, somos gratos também por você estar aqui conosco, aí conversando, eu agradecendo eles muito por fazer parte daquela equipe onde eu ajudei, fiz o melhor que eu pude para estar aprendendo e fazendo o melhor para a empresa. E por essa forma de gratidão, eles falaram que teriam que me dispensar. Aí na segunda, quando era 2 da tarde, eu já estava em casa. Aí, agradecendo mesmo a Deus por estar naquele lugar, minha esposa ficou até meio abalada, meio preocupada, né? Como que eu ia arrumar outro trabalho, né? Mas dentro de segunda, terça e quarta, Deus já tinha abrido uma nova porta para mim. Aí, quando eu fechei o negócio de uma outra porta, eu recebi uma ligação dos meus encarregados, dos meus mestres que estavam comigo, que tinham acabado de me mandar embora na segunda, querendo que eu voltasse de todo jeito, que tinha pegado mais não sei quantas obras, que era para mim estar novamente com eles. Mas tudo isso foi pela gratidão, pela honra de estar naquele lugar, fazendo o melhor e sendo grato todos os dias pela oportunidade que eles me deram. E eles disseram assim, eu falei que tinha arrumado outro trabalho, que não poderia ir, mas eles deixaram a chave na minha mão. A porta estará sempre aberta quando você precisar. Amém. Amém. Dê um aplauso, Senhor. Amém. Quando há gratidão, a porta sempre ficará aberta. Quando há gratidão, querido, sempre haverá uma porta aberta. Quando você entender isso e todos os dias expressar sua melhor gratidão ao Senhor, não só em palavras, mas em atitudes, em obediência, em posicionamento, em comportamento, você vai ver que não apenas uma, mas muitas portas estarão abertas ao teu favor. Hoje Deus entrega uma chave na sua mão, não perca. Não entre naquela ideia assim, não, um dia eu vou ser próspero, Deus vai prosperar assim de uma hora para outra. Não, querido, é porta a porta. É por gratidão em gratidão, agradecimento em agradecimento. Você vai passando de porta em porta, para alcançar os tesouros que Deus tem para saciar, não só as suas necessidades materiais, mas para saciar a tua alma, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele sacia a nossa alma. Ele agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a sua justiça como o sol da manhã. Aleluia! Isso seja uma verdade, querida, em nossas vidas e em nossos corações. A primeira forma que o ser humano tem de expressar gratidão a Deus é quando entrega o seu coração a Jesus como Salvador. Salmo 116 que eu citei para você, o salmista faz essa pergunta: o que farei eu para agradecer por todos os benefícios? E a primeira resposta que ele diz é: tomarei o cálice da salvação, ou seja, receberei Jesus como Senhor da minha vida. Segundo, eu anunciarei as boas novas que o Senhor tem feito com a minha vida. Terceiro, pagarei os meus votos diante da congregação. Essas são formas de expressarmos as nossas gratidões ao Senhor. Se você que me ouve, ou você está aqui nesse santuário, quer realmente ser grato ao Senhor, o primeiro passo é entregar a sua vida, o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Se você já fez isso, querido, não deixe que circunstância, problema, dificuldade te afaste do amor de Deus. Não é uma circunstância, alguma coisa que não deu certo aos seus olhos, que possa vir na tua boca palavras de ingratidão, de reclamação, porque quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já tem outras, e a gratidão nunca te deixará de portas fechadas, mas elas sempre abrirão novas portas, e aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no seu coração, é o que está atrás das melhores portas que Deus vai abrir para você, do melhor que Deus vai entregar para a sua vida. Por isso aprenda a ser grato desde o pouco, agradeça no pouco, para que Deus possa te colocar no muito. Agradeça na adversidade, para que o Senhor te coloque na bonança. Agradeça no dia mau, para que o Senhor coloque no dia de festa. Mas agradeça também nos dias de conquista, de júbilo, de celebração. Agradeça ao Senhor. Porque, querido, às vezes é até mais fácil nós agradecermos no pouco do que no muito. E no pouco a gente vem logo na presença do Senhor e agradece. No muito a gente pensa logo, primeiro eu vou fazer uma festa, primeiro eu vou fazer uma viagem, primeiro eu vou descansar, primeiro isso. E a gente deixa o Senhor lá para o fim da fila, quando lembra. Mas vamos viver essa palavra. Colocar a gratidão ao Senhor de forma expressiva em primeiro lugar. E quanto mais você agradecer, o Senhor vai olhar para você, está achando que vai ganhar de mim? Espera aí, tenho mais para te dar. Aí você agradece, eu tenho mais para te dar. Porque você nunca vai ganhar do Senhor. O seu coração, por mais generoso que seja, nunca ganhará do coração daquele que entregou o seu único filho para resgatar as nossas vidas, mesmo nós sendo pecadores nessa terra. Nunca ganharemos dele, mas podemos alcançar o melhor dele para nós, ao expressarmos a nossa gratidão. Agora que você já agradeceu a muita gente aqui, eu vou lhe dar um tempo para você agradecer aquele que reina para sempre, aquele que é Senhor sobre a sua vida. Eu quero convidar você, querido, não apenas com palavra, mas no fundo do seu coração, fazer a sua melhor ação de gratidão que você já fez ao Senhor. Agradecer a Ele pela salvação, pelos escapes, pelos livramentos que Ele te deu, por aquilo que você ainda nem percebeu, que você nem se tocou que aconteceu na sua vida. Você hoje agradeça, mas agradeça mesmo com fervor, agradeça mesmo toda a tua alma, a tua força e o teu entendimento, como diz a palavra de Deus. Que haja esse tempo de muita gratidão no teu coração, em nome de Jesus. Pode fechar seus olhos e pode fazer isso, querido. Expresse mesmo, expresse da melhor forma que você quiser. Se quiser fazer aí, se quiser dobrar seu joelho em pé, do jeito que você quiser, mas expresse a sua gratidão. Aleluia! Aleluia! Xaralaba, canta lá. Oh, aleluia, obrigado Senhor. Obrigado por cada um dos teus filhos que hoje estão na tua presença. Obrigado por cada um que ouviu esta palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje eles escolheram estar no melhor lugar e não será tirado o que tu tens reservado para ele. Obrigado, Senhor, pelas suas vidas, pelos propósitos, pela fidelidade dos seus corações. Te agradeço, Senhor, por este povo, por esta igreja, Senhor. Pai, seja dada a ti hoje toda a honra, toda a glória, todo
todo louvor, toda gratidão de lábios que expressa e confessa que Tu és Senhor, para a glória de Deus Pai, para todo sempre nós agradecemos, tributamos a Ti, Senhor, o louvor, a honra, a glória para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Expressa a sua melhor gratidão a Ele. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não estamos só. Sabemos que tem algo especial para as nossas vidas. Nós vamos ministrar a palavra. Deus trouxe uma visão a um dos nossos líderes aqui na igreja, que ele via entrando por esta porta uma arca, como se fosse a arca da aliança, só que não era comum, como até nós temos uma réplica aqui na igreja quando nós fazemos as nossas celebrações de festa, mas ela vinha cheia de azeite, e esse azeite vinha pingando. Isso fala de quê? De unção do Senhor, de um tempo novo, de uma unção nova e fresca do Senhor. Creia na palavra dos profetas e você prosperará. Creia nessa palavra, que tome posse dizendo: Senhor, eu quero desta unção. Eu quero, Senhor, ser mergulhado nesta unção. Que este azeite precioso que vem da aliança com o Senhor não falte sobre a minha cabeça, mas que possa inundar a minha vida. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia na palavra dos profetas e você prosperará. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Creia nesta palavra, vele por ela, busque, agradeça ao Senhor e seja alcançado por esta unção. Essa unção que quebra o jugo, essa unção que renova, que dá força ao cansado, que te consagra, que te unge de uma forma sobrenatural. Esteja sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma das formas que nós temos também de expressar nossa gratidão é quando nós nos apresentamos no altar do Senhor, devolvendo os nossos dízimos, porque o Senhor nos pede justamente para que haja gratidão. Nossa devolução é uma forma de gratidão. Ofertas também, inclusive quando a Bíblia fala de oferta, existe uma oferta específica, porque para quem congrega aqui neste lugar sabe que eu sempre ensino que oferta tem que ter nome. Não é só você chegar e colocar um valor financeiro numa salva, mas você precisa ter propósito. Senhor, esta minha oferta hoje é de gratidão. Essa oferta hoje, Senhor, é por um propósito de algo que eu quero fazer. Eu quero plantar uma semente. Senhor, essa oferta aqui é pela salvação de fulano. Essa oferta é por isso. Você tem que dar destino à sua oferta. Isso é bíblico. Mas hoje eu quero convidar você a deixar de lado todos os outros motivos e trazer uma oferta de ações de graça, uma oferta de gratidão ao Senhor. Hoje o nome da sua oferta vai ser gratidão. Obrigado. Você vai trazer e ao colocar diante do Senhor vai dizer: Senhor, hoje eu venho trazer essa oferta expressando a minha gratidão ao Senhor. Que seja conforme a gratidão do teu coração, que você traga diante do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai receber, e novas portas na área financeira se abrirão na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos apresentar no teu altar, trazendo as nossas ofertas de gratidão, devolver os nossos dízimos com muita gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gratidão porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, Deus, por maior que sejam os níveis de lutas, de tempestade, mas nós continuamos de pé, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Independente dos níveis, Senhor, de guerra, das tramas do inferno contra as nossas vidas, mas continuamos, Senhor, caminhando, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E sabendo disso, queremos hoje expressar nossa gratidão, nos apresentando o teu altar, trazendo o nosso melhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Venha, querido, ao altar, em nome de Jesus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto, eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que eu podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que eu podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Uou! Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Uou! Aleluia! A Ele a glória, a honra para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Que haja sempre, querido, na sua boca uma palavra de gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará ainda na sua vida. Deus te abençoe de forma sobrenatural. Quarta-feira nós estaremos aqui tendo mais uma palavra de uma série que nós estamos tendo, falando sobre ponto de partida. Uma série que começamos nesse mês de janeiro, falando sobre posicionamentos, decisões, comportamentos que precisamos ter neste ano para que seja verdadeiramente, como estamos proclamando, um ano de expansão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você ter escolhido estar na casa do Senhor. Você escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Amém? E no próximo domingo estaremos aqui novamente às 18h30. Com certeza Deus tem uma outra palavra tremenda para sua vida. Não falte. Deus te abençoe, que haja uma semana de bênção, que você, através da gratidão, experimente nesta semana, ver a prática desta palavra, que pela sua gratidão portas se abram e que você alcance prosperidade em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa bênção, diga numa só voz, amém. Boa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus, até quarta-feira.